Glória ao Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Jesus, José, Joaquim, Mãe Maria, eu vos dou meu coração e alma minha ao Senhor Jesus, e é de século a século. Amém. Eu sou o caboclo do contestado. Venho de um tempo mais velho que o tempo. Fui preparado, tramado, ungido com muita fé. Sou cria do amor do céu, que é o meu pai, e do bem-querer da terra, que minha mãe é. Fui feito e gerado no útero dos pinheirais, sentindo a mistura de todos os cheiros, sabendo o mistério de todos os sons. Hospitaleiro e sempre divide aquilo que tem. Se organiza e luta pelo que é teu e acontece o quê? Você fica na história como um bandido. Se você for ver a etnia, o caboclo, ele é o branco e o índio, né? É uma pessoa simples e vive, tipo assim, trabalhando, lidando com a terra. Foi um povo tão persistente que foi dizimado por sua luta. Eu não consegui me ver como uma cabocla. Como bom caboclo que sou, quando ela queria xingar e desmerecer qualquer aluno que tinha feito qualquer coisa errada, ela xingava de caboclo. Porque é evidente que a imagem deles foi corrompida. Caboclo é enfrentar a luta, né? Enfrentar o dia a dia, né? Uma graça de Deus que começo lá era um caboclo bem pouco. Porque a gente tem que batalhar bastante, né? Pelo que a gente quer, né? Você que é caboclo mais velho, me conte! Sou foco, força vital, vivo, instinto, vivo a sobrevivência. Do nascimento crio mudanças, consequências. Salve São João Maria. Sou grata por todas as palavras e também por cada momento que a mim chegaram tocando os meus sentimentos. Nesse lindo dia, ó, minha mãe terra nos dará a cura para a lida enfrentar. Mantenha cheio meu bolso de butiá. Imbuias, pinheiros do nosso ninho. Bença, meu pai, Sebastião, olha meu caminho. Vocês já
ouviram falar no Contestado? Que foi uma guerra, né? Por disputa tipo de territórios. Vocês acham que o Contestado existe até hoje? Existe. Por quê? Hã? Por quê? Por causa que tem muita gente que fala, né? Tem bastante coisa do Contestado nos museus, né? E aqui onde vocês moram, será que tem alguma coisa que ficou do Contestado? Até agora, eu não sei. Começando ali por Maria Rosa, Francisca Roberta, a Chica Pelega e a Teodora. Então, essas três que foram as mais citadas na história, né? Quando a gente pesquisa, lê, tudo que a gente vai procurar são os nomes delas como as virgens, digamos assim. Não no sentido biológico, mas na pureza espiritual, né? Inclusive é citado também que tinha algumas virgens em alguns dos redutos que eram mãe de família, né? Mas assim, por serem pessoas boas, de bons sentimentos, provavelmente por serem conhecedoras de ervas medicinais, né? Acho importantíssima a presença da mulher na Guerra do Contestado, em todo o ciclo, em todo o movimento. E vou começar lembrando da Quirubina, da tia Dúrcia. Depois nós tivemos a presença magnífica da Chica Pelega, da Maria Rosa e de outras tantas mulheres nos redutos, aonde que elas faziam um trabalho magnífico, um trabalho de união, um trabalho de harmonização. E se nós pensarmos também no trabalho das benzedeiras, no trabalho das parteiras, no trabalho das cozinheiras. Então essas mulheres, elas saíam da lavoura, elas saíam de tirar o leite, elas saíam de fazer a sua comida e iam costurar. Elas costuravam os estandartes, elas costuravam o que fosse necessário. Elas pulavam em cima de um cavalo, elas empunhavam as suas armas. E se elas entravam em transe, se elas eram líderes espirituais pela pureza, mas elas também, por outro lado, conseguiram ser chefes, né? Chefe militar, estrategistas, visionárias, né? Para poder lutar. Lutar pelo quê? Pelas suas famílias, pelos seus entes queridos, pela terra, pela sobrevivência. A presença feminina na Guerra do Contestado, ela ainda precisa de um resgate muito grande. Essas mulheres, se você analisar, elas ficaram um tempo na matéria muito curto, mas na espiritualidade imenso. E durante o tempo que elas estiveram presentes na guerra, elas foram sumamente importantes. Não é só pela espiritualidade, mas também sendo capaz de ser forte pelo outro, ser altero, né? E tendo essa capacidade de luta pelo mais fraco, né? Pelos seus direitos, pela liberdade, pela igualdade, não só de si, mas pelos outros também. E eu relembro da Maria Rosa, de muitos depoimentos que eu colhi a respeito da Maria Rosa, que ela tentou negociar o fim da guerra, mas de uma maneira honrosa para os caboclos. E ela não foi entendida. Só que, na sabedoria de cabocla, ela sabia que o fim não ia ser o mais brilhante para o povo dela. Talvez a nossa luta hoje não seja diferente da delas, mas seja também uma luta para uma melhora de condição de vida para nós, para as nossas filhas e para os nossos filhos, né? Então, esse empoderamento que a mulher teve lá, hoje nós vemos com outros olhos para que a nossa história seja melhor e diferente. Mas começou
com elas lá. No início, assim, até que não. Mas depois que elas amadurecem, ali pelos seus 16 anos, aí elas percebem essa mudança, sabe? E esse empoderamento, elas percebem, como é que eu posso te dizer, que a gente precisa ser mais dona de si, sabe? No sentido, assim, que nós temos o nosso papel e temos que lutar pelo nosso espaço. Aí elas começam a ponderar as coisas, analisar, sabe? E perceber que nós não estamos aqui por acaso. E que essas mulheres somos nós hoje. Daí agora, a gente veio pra casa faz 12 anos, né? Aí aqui, cheguei cá, trabalhando aqui. Ele tá trabalhando na Itaquari. Eu saí de casa, eu tava com 16? 16? Aham. A senhora saiu pra trabalhar ou já Não, tinha... já saí com... Casada? Aham. As tuas irmãs também saíram quando casaram? Teve umas que não, que saíram pra ir procurar emprego, né? Pra trabalhar, tá? E hoje, as meninas de hoje, saem de casa com que idade, mais ou menos? Olha, eu acho que sai bem mais... Tem umas que saem bem mais cedo, né? Bem mais nova, né? Tipo assim... Eu, na verdade, que nem as outras minhas, tem uma que tá com 17, a outra com 14, que é a outra mais novinha. Mas, por enquanto... Mas só que, tipo assim, a gente já vê desde aqui mesmo, né? No lugar que a gente mora, né? Elas saem muito cedo, né? De casa, na verdade. E daí, tipo, o que acontece, que nem eu explico? É que não consegue... Na verdade, não consegue um emprego, só sai pra ficar casado mesmo, né? E lidar na casa, né? E quanto mais você saber hoje, quanto mais você estudar, melhor é pra você. E antes, não, os pais da gente não deixavam. Era muito velho. E principalmente menino dele, era uma... Era um tipo assim, de gente assim, que de um jeito muito bom. Mas de um jeito eles eram bem... se acha tipo racista, aqui, assim, sabe? Eles eram meio, tinham um pouco de preconceito. Por causa que estudo era só para homem, conforme o serviço também era só para homem. Não, eu falei assim, menina, não, eu quero que nem os outros. Elas sei que uma hora elas um dia vão casar ou vão sair, mas eu pretendo que elas saiam para trabalhar, continuar o estudo. Que nem eu digo para elas, limpe a casa, faça o serviço de vocês e estude. É bom demorar aqui, é muito, mas só que eu quero que elas tenham um serviço bem mais leve. Não, eu não deixo elas ir pra roça. E você também quer que elas sejam mais valorizadas? Mais, de certeza, mas... Tipo, ganhar um salário justo, né? Porque às vezes a gente acessa na televisão, né? Tanto, que nem às vezes o homem ganha mais, a mulher menos. Eu não sei por que existe essa diferença, mas enfim. Eu, sei lá, eu acho que tem que ganhar igual, né? O meu avô era tropeiro. Ele ficava mais de mês fora de casa. Durante esse tempo, quem que era o provedor da alimentação e do bem-estar desses filhos? Se não fosse a minha avó. As coisas não caem do céu. Mesmo grávida, porque o máximo de diferença de um filho com o outro era 2 anos, né? Então, quando ela sempre dizia assim, que quando ela terminava de amamentar, ela engravidava de novo. Então, ela dizia que ela sempre tinha um grandinho, outro menor e um na barriga. E onde ela fazia roça era nos morros. Então é bem difícil para ela subir. Então com aquela barriga grande, as crianças puxadas pela mão, lá em cima ela plantava o quê? Batata doce, né? Aipim, o milho sempre tinha que ter, abóbora. Então era essas coisas que ela plantava e que dava dali para sustentar essas crianças. Vocês enterraram aqueles armamentos lá, mas que tinha terreno lá em Santa Maria. Nasci aqui. Ele nasceu lá, eu nunca perguntei se tinha dinheiro, onde é que enterraram. A minha mãe era assim, uma pessoa bem respeitada, assim, né? Que ela era, todos tinham respeito por ela, né? Ela era uma pessoa gorda, assim, bem, tudo gostava do tratamento dela, assim, que quando chegava a pessoa na casa dela, né? E ela era assim. Só que minha mãe morreu nova, coitada, assim, porque a gente diz nova. Para a minha idade que eu tô, né? Ela morreu com 60 anos, e com 61, mas acho que ela tem uns 60 anos.
A minha mãe é muita gente boa, assim, na verdade, ela trata bem todo mundo, chega na casa dela... A sua mãe tá viva ainda? Tá viva. Que maravilha. Chega na casa dela, aquilo é de se enjoar de comer. Tem de tudo ali que ela que pode fazer, tá fazendo ali pra você. Isso não é só assim pra filho, pra neto, é pra qualquer um, sabe? Chegou, tão bem recebido. Todo mundo tá em casa. Todo mundo tá em casa, bem tranquilo. E como que ela era com vocês, com os filhos? Mas era bem... Na verdade, a mãe era bem exigente, assim, tipo... Tem que trabalhar, né? Só que daí, tipo assim, na loja tem que trabalhar, mas na roça, isso e aquilo, né? Daí, mas ela, nessa parte, ela era bem... Mas sim, cuidava bem, tudo, né? Bem, era carinhosa bem. Também, como você é com os teus? Mais ou menos. Mais ou menos. Você vai gostar, né? Agora parece que é tão feio. Eu cansei de tomar da mamãe muito diferente. A roupa molhada assim para aprender a lavar roupa. Até os homens tinham que aprender. Minha mãe foi assim. Você tinha que saber lavar roupa, pegar uma agulha, costurar roupa, pregar botões. Tinha que saber. O senhor sabe fazer isso? Tem que saber. Senão, as meninas, Deus me livre, se a mãe pegasse e olhasse a roupa, estava mal lavada. As meninas tinham que ser prendadas, elas tinham que Pegava fazer tudo em cima do pedido. Tudo tinha que bordar, saber bordar, vai lavar, costurar, vai lavar de novo. Para ser uma dona de casa. Ela cuidava bem de vocês? Cuidava, e a mãe, nós conhecíamos ela pelo olho dela, não crescia ela falar com a gente. Ela só olhava pra gente quando ela não gostava de qualquer coisa, podia saber que ela não estava gostando de qualquer coisa. E já digo, nós era enérgico por tudo nós, né? Até os rapazes, tudo, iam numa festa se ela mandasse. Senão, eu não ia. Ia ser se ela desse ordem para ir. Ela que mandava na casa, assim? Ela que mandava, né? As coisas eram assim. Tinha os filhos homens também, era assim. Até o casado. Ela falava, se não fosse para ir, ela dizia que não era para ir em lugar nenhum. Daí tudo obedecia a ela. Eu sei lá, que eu penso assim, e que eu faço, meus filhos. Senta e conversa. Conversa que você ajuda eles e eles ajudam você. Muitas coisas. Eu, nas minhas piazadas, olha, que eu lembro de dizer de bater, nunca bati, só que até de hoje. Eu chego, eu sento, eu converso, eu dou um abraço neles, não tenho vergonha de dar um beijo neles. E graças a Deus a gente se entende. Sim. É que nem eu falo, minhas piazadas, questão abaixar a cabeça, na verdade nunca, né? Só eu pra me ver, que nem os outros olhando pro chão, é só se Deus não esteja um deles doente, daí a gente... Mas mesmo assim, né? Tem que acreditar e ter fé que as coisas dão certo. Então, pra mim, isso é um exemplo muito forte do papel da mulher enquanto batalhadora, enquanto guerreira, enquanto forte, enquanto, assim, o esteio da casa. A minha avó sempre falava assim, a mulher é o esteio da casa. A mãe é o esteio da casa, né? Então, ali, a mulher... Uma casa sem a mãe é complicado. Hoje reparo, me vejo e ouço. Me sinto triste, sem chão e nem um pouco de energia da luz da vida. Mas o caboclo frustrou seus sonhos e lamentou sob a terra partida. Nossas mulheres coagidas, caídas, banhadas em sangue e dor. O forasteiro roubou-me o cerne, a minha crença, a riqueza e a febre. Ouvi-lo que silêncio no inverno. Poder que manda não é de quem ama, e na memória que ainda reclama, que até hoje contesta e contesta, banhada em sangue e dor. A minha mãe era professora de história, eu era
tipo, aluna dela, e ela comenta até hoje que eu fui uma das piores alunas que ela teve. Porque eu questionava muito as coisas, eu não aceitava. E a mãe foi um dos primeiros personagens que eu comecei a questionar. A gente pensa por a gente, né? Que nem eu às vezes penso. Se meu pai me desse chance de eu estudar para fora, eu queria ir, né? E eu tinha chance de estudar para fora. Ele não deixou eu ir porque ficava feio a mulher estudar. Muito feio. Não deixou eu estudar. Então eu tenho esse sentimento, né? Porque eu queria muito estudar. E daí ele não deixou para não sair fora, porque era feio. Mulher aprendeu a escrever e ler, chega. Minha rotina, eu levanto de manhã cedo e... Que horas que a senhora levanta? Eu levanto 6h30 e daí já me ajeito para ir para a escola. Daí vou lá e fico o dia todo, fico até as 5 horas, daí que volto para casa. A gente chega em casa, daí sempre tem as meninas, né, que fazem, mas sempre tem alguma coisa pra gente fazer, daí já tem que fazer janta, daí já tem um outro filho que chega 5, quase 6 horas, já tem que estar uma comidinha feita pra ele chegar e já comer, né, porque o serviço dele já é mais puxado, né, tipo assim. No sábado, principalmente até meio-dia, é difícil me pegar aqui dentro, porque tem que estar lá no tanque lavando roupa, ponhando as coisas em dia. E tipo assim, o tempo que a gente entra pra dentro, que nem principalmente eu gosto de fazer isso no sábado, já tem que dar uma conversada com as crianças, ver como é que tá os temas, né? Porque que nem esses dois que vão pra Calmon, eu vejo eles meia-noite, que eu fico acordada esperando eles chegar, que eles chegam em casa meia-noite. Daí eu chego, converso, como é que foi de aula, eles contam, que nem os outros, como é que eles foram. E daí, no outro dia, eu saio e eles ficam dormindo. Daí se vemos lá na escola, né? Tipo, só pra dar tchau e, né, dizer pra se cuidar e tudo. E daí é assim. Não foi uma outra vez que, durante uma palestra do Instituto de Inspiração para os Pais nas escolas, e nós temos bem consciência de que é uma realidade não só Caçador, mas toda essa região aqui, que durante as palestras, quando nós tratamos de alguns assuntos, por exemplo, de relação familiar em casa, com as crianças, nós percebemos que dá a entender que a educação da criança, o afeto da criança, tudo que ela recebe de valores é papel da mãe só. Não é papel do pai. Sabe, o pai, ele só trabalha. E daí é o reizão da casa, não limpa a casa, não lava a louça, né? E no final de semana ele tem o direito de pescar e deixar a esposa e os filhos sozinhos em casa. Então é um quadro são valores altamente que ferem a mulher e a criança. Eu costumo pensar que se a criança for mulher, se for uma menina, é pior ainda. E ela cresce sendo uma dona de casa, com a função de ser dona de casa. E durante o nosso trabalho nas escolas, assim, é muito nítido perceber que como tem se tirado a capacidade da criança sonhar, dela acreditar nela mesma, sabe? São pequenas conquistas, assim, que elas podem conseguir, que elas podem pensar. Raramente coisa grande. Coisa grande é para outras pessoas, não para ela. Muita coisa que eu julguei, condenei nela enquanto criança, se repetiu na minha vida adulta. Aí a mulher que eu via tomando conta de casa, mas que aceitava as condições machistas nas quais ela estava inserida, de repente era eu. Eu era um sujeito que estava num relacionamento abusivo, do qual eu não sabia se eu era traída, mas eu era agredida fisicamente, diariamente. E eu não tinha condições para sair dele. E a pessoa que me tirou foi ela. Assim, ironicamente. E eu lembro que ela dizia, não, tu pode chorar agora, mas um dia tu vai me agradecer. Então começou o trabalho com um grupo de mulheres, que depois nós chamamos de Associação Maria Rosa, que até hoje é presente na cidade de Caçador, né? Essa associação, ela nasceu então de um grupo de mulheres e que entre elas não tinham só mulheres vítimas de violência doméstica, mas que também tinham mulheres vítimas de violência doméstica. Inclusive, muito marcante, né, a história das mulheres que gritavam por um socorro e não tinham para onde ir. Se ela chegava na delegacia, muitas vezes ela era persuadida, ou dissuadida, melhor dizendo, a não levar adiante no caso a sua queixa-crime ou a sua representação, e chegando perante o juiz, ela às vezes era outra vez desmotivada, né, pelas circunstâncias de impunidade para levar adiante então
para se tornar denúncia, para se tornar punição. Com o passar do tempo, eu fui entender que várias coisas prendiam ela naquilo. A construção que ela teve, que várias coisas contribuíam para que aquilo se repetisse. E não só dentro da minha casa, mas dentro da casa da maioria das famílias que estão no contestado. Mas essa violência não está só lá. Ela está generalizada em todos os espaços, principalmente na nossa região. Quase todas as mulheres com quem eu falei ou já foram violadas de alguma forma ou conheceram alguém que foi, em alguma idade. E sabe, das mais diversas formas. Ou foi fisicamente, ou foi emocionalmente, ou viram a mãe sendo violadas pelo próprio pai, muitas vezes. E pode começar com traição, pode ser agressão física, emocional. Mas o que me indignava era como mulheres tão empoderadas podiam aceitar isso. E até hoje não podemos nos enganar, até hoje é comum muitas vezes a mulher sair com os filhos, né, e ir para a casa de familiares ou para a casa de apoio, no caso lá Maria Rosa, e deixar o vitimizador no lar, né? Então nós tínhamos essa dificuldade. A mulher chegava na delegacia, ela não tinha amparo legal para levar adiante, por exemplo, uma medida de afastamento, medidas protetivas que a gente chama hoje conforme a Lei Maria da Penha. Uma vez chegando a Lei Maria da Penha, então já ficou mais fácil, né? Ainda que não garanta a não violência, né, por si só, porque precisa mecanismos e equipamentos da assistência social, da saúde e tal, para acompanhar e para fazer valer o direito da mulher, ainda assim nós tínhamos esse problema, então a Lei Maria da Penha minimizou. Tem uma hora que você acredita que ninguém liga mais, e em muitos casos ninguém liga. Não foi só uma vez que eu escutei falar que se eu apanhava e não reagia era porque eu gostava de apanhar. As pessoas desconsideram dependência não só econômica, mas dependência emocional. Isso acontece muito, diariamente. E não existe, sabe, apoio. Não existe um apoio para curar, mas existem críticas destrutivas de condenação. Ah, mas a mãe teve muitos filhos, porque que tinha que ter muitos filhos? Esse é um raciocínio totalmente equivocado e que os gestores nem deveriam tocar, mas muitas vezes eles tocam. Eu vi assistentes sociais criticando mães que tinham muitos filhos. Eu vi psicólogos criticando a choradeira da fulana que era depressiva. O machismo também existe na gente. Muito. E o maior desafio é, às vezes, a gente encontrar ele aqui para começar a trabalhar aqui internamente. Porque eu era machista com a minha mãe. Eu condenava ela, eu criticava. Eu queria empoderamento e eu não era sensível o suficiente para buscar entender quais eram as razões dela. E na época não era diferente. A mulher que era espancada, que tinha que ir para a delegacia, ela ia com muito medo na delegacia, ela era dissuadida a fazer qualquer tipo de reclamação maior, porque a primeira pergunta que soava no ouvido dela, o que você fez dessa vez para estar aqui de novo? Então esses questionamentos são questionamentos muito graves, que gestor nenhum deveria fazer, né? Eu digo como sociedade civil, sempre trabalhando no controle social e na defesa de direitos humanos, com muita tristeza. É preocupante para nós esse quadro de violência, porém a nossa responsabilidade enquanto cidadãos e nós enquanto Instituto de Inspiração, de nós tratarmos sobre isso. A gente fica pensando que, e é bem sério isso, a questão da omissão, né? Numa cidade que se cultua a violência, e com todo respeito a esse cultuar, mas a partir do momento que o alto índice de violência sexual, violência contra a mulher, e só cresce, só aumenta, isso é uma cultura da violência, né? A gente está cultuando a violência, a gente está cultuando o machismo, né? Então, eu costumo dizer que uma das maiores cicatrizes do contestado na nossa sociedade hoje em dia ainda é a violência. Contra a mulher em especial. E ela foi naturalizada. Tipo, a barbárie foi naturalizada. Normalizada, né? Exato. Você naturaliza, então ela se torna cotidiana, ela se torna generalizada, mas ela já está tão estruturada que não existe mais por que você questionar.
E quem tentou questionar uma violência sofreu o que foi o povo caboclo. Ele teve o fim que teve. Então, qual é o exemplo, qual é a referência que o povo daqui tem? No contexto da região do Contestado, você fala em Maria Rosa, tem um sentido por trás. Por que Maria Rosa? Porque ela foi uma das mulheres que fez história na Guerra do Contestado. Aí você podia lembrar também da Chica Pelega, você poderia lembrar de outras mulheres que na região de Taquarussu, se você for lá conversar com as pessoas, você vai conhecer a história delas, né? E são histórias muito bonitas, são histórias de antepassados, de ancestras, né, dos nossos ancestrais, que traz para nós uma herança, deixa para nós, na verdade, uma herança de luta, de batalha, de persistência, de não arregar, né, de não dar bola pro azar, tocar em frente. As mulheres dentro do reduto não deixavam de ter a sua gravidez, de ter o seu parto, de ter os seus momentos de dor e da saúde mais fragilizada. E mesmo assim, elas eram capazes de suportar e ainda cuidar das outras pessoas, né? Aonde que está o papel fraco da mulher? Não tem. Nós só não fomos, talvez, tão bem reconhecidas quanto alguns homens. As pessoas que passam e que deixam um legado, por menor que ele seja, não precisa ser reconhecido, né? Não precisa ser lembrado. Se lembrado, muito que bem, a gente agradece, né? Mas se não lembrado, não tem problema. Por quê? Porque a caminhada, ela é contínua e ela é progressiva e é ascendente. O silêncio cala, sufoca, castiga sanções 100 anos depois. Veste o achismo e o machismo, me açoita então em clausura. O amor assegura essa dor. Pelegar, pelejou por essa terra que teu peito sustentou no reduto da paz. Sonho é transformação, consola uma vez mais, acalma essa aflição. Identidade é ter coragem e gratidão, sem ponto e nem nó dá, basta nessa sanção. E o senhor gosta desse ranchinho aqui? Ah, adoro. Adoro. Tem tudo que precisa, né, seu Roque? Adoro. Cidade é só para passeio. Esse aqui, esse fogo de chão foi Eu ensinamento. nasci e me criei em fogo de chão. Por isso eu não quero acabar. Não, tá certo. E ensinamento dos teus pais que passaram pra você? Meus avós. Já começou lá atrás. Começou meus avós, ele foi pros meus pais e veio pra nós. Quando o senhor acende, assim, não vem umas lembranças do passado? Né? Eu imagino. Aquelas carninhas de caça ao redor da cama. Coisa ruim. Outra coisa que nós comemos muito que é o ovo no espeto, você come. Ovo no Assado espeto? no espeto. Não conheço essa. Como é que faz? É muito fácil. Você pega o ovo, ó, sem o espeto, né? Você só dá aquela batidinha ali. Ele fura.
Passo lá da outra batida. Passou. Ponho ali. E não quebra? Não quebra. E daí, deixa ali. E leva. Fica como se fosse o cozido. É. Olha só, vou chegar em casa depois experimentar fazer isso. Mas pau fazer inteiro, não quer. Só você não pode pôr dentro. Tem que segurar, furar. Daí quando ele passar, você... Mas tem que bater devagarinho, né? Vai batendo devagarinho. E tudo isso aprendeu com o pai, com os pais. Com o pai, né? Tudo. Meu pai levava a gente às vezes longe, passear, né? Nos casos, o pai era muito divertido, meu pai. Nos casos que às vezes até os meus próprios filhos assim, que não sabiam como é que ele aguentava toda a despesa, que nós éramos bastante família, ele ia pegando filho adotivo, assim, e daí tinha bastante gente em roda da casa, assim, que vinha tudo comigo, tudo junto com nós, né? E tinha fartura toda a vida na nossa casa. Às vezes minha filha dizia assim, a senhora tudo que fala que é bom, isso tudo é seu pai. Eu disse, digo, abaixo de Deus, é meu pai que eu tinha. Digo, por bom, digo, abaixo de Deus era meu pai. E o pai era dele. E acredito que ele que fazia compra toda a vida, né? Comprava roupa para nós, não crescia nós pedíamos, ele trazia roupa bem boa para nós, né? Para trabalhar ele já trazia aquele rolo de peça, daí eu costurava, né? Nunca esqueço dele, né? E cuidava, e ele mesmo dizia assim para as outras filhas que eu tinha paciência com ele, que às vezes elas não tinham. Eu tinha mesmo. Meu pai para mim era uns assim, que eu pudesse ter ele até hoje era uma coisa de alegria para mim. Meu pai trabalhou como tropeiro com 16 anos para ganhar R$1.000 por mês para pagar os impostos desses terrenos aqui. Desses terrenos que é herança do meu avô, Manuel, desse que morreu na guerra, que era terreno dele, né? O papai não gostava de falar, porque ele disse que perdeu o pai com 10 anos e queimaram a casa, que eles tinham tudo, recursos, e ficaram sofrendo. Meu pai não podia ver um grão de feijão, um grão de milho no cisco, ele catava. Ele dizia que o mantimento tinha que ser aproveitado. Ele tinha medo do fogo, porque foi queimada a casa. Ele cuidava muito. Ele custou a casar. Ele fez todas as irmãs casarem. E ele casou com 32 anos. Que ele se encontrou com a minha mãe numa festa lá em Gaspar. A minha mãe foi para pagar uma promessa na Aparecida. E lá ele se encontrou com a minha mãe. E lá namoraram e casou. E ela veio de lá de Gaspar para cá. O senhor lembra da sua mãe? Como que a sua mãe era em casa, com os filhos? A mãe era... O meu pai foi bom demais para mim. E agora eu vejo esses novos de antes de hoje, até pessoa com 18 anos aí, é criança ainda, né? E naquele tempo não tinha, você tinha que trabalhar ou trabalhar. Às vezes ia visita lá na casa do pai, o quê? Ninguém falava do seu filho que não ia fazer tal coisa, o quê? Era só olhar. O pai ele não precisava nem pedir as coisas pra mim, ele só olhava. Já sabia que tinha que tá saindo e fazer alguma coisa. Tipo, não era assim sentar e ficar ali. Se ele quisesse que ficasse, beleza. Senão é só dar uma olhadinha, podia. Já entendi. O pai tinha um terreno aqui no Comum, o pai Ovéia ali. Então eu tinha que vir ali buscar milho e coisa, nós plantava ali também. E tinha que vir buscar as coisas ali, porque o pai mandava, tinha que ir. Nem que tivesse um tigre atravessado lá na estrada, tinha que ir. E de a pé? De a pé. Então meu pai assim, meu pai sempre foi, ele comprou uns terreninhos por aí, para comprar esses terrenos ele teve que vender o que tinha em cima, que era pinheiro, né? E ele chegou a época da vida, nos 35 anos, que ele disse assim, ó, ele pegava uma bolsa de pinhão, botava nas costas e ia plantando. Aí o povo dizia, mas por quê, homem, se você já tem, o teu terreno tudo mato. Ele disse assim, mas é o seguinte, eu quero repor aquilo que eu devastei. Quero repor, ele dizia assim, eu tenho uma dívida com a natureza e antes de morrer quero pagar. E pagou mesmo, ele plantou mais de 5.000 pinheiros.
né, plantadinho. Todo ano, na época da safra, ele saía com a bolsinha, com um chachinho. Um excelente pai, Foi. provedor da Mas casa. como que não, meu filho? Como que não? Cuidou disso aqui, deu terreno para o meu falecido irmão Rogério, que é pai dos irmãos do Vale, lá no Campo Alto. Deu para mim e para Maria, minha irmã. Ele fez doação de tudo que é a herança do vô Manuel. O meu avô era muito fazedor de... Ele começava a contar causas de tigre, de leão e coisa. Do leão e do macaco que antigamente os bichos falavam. E tinha uma pocinha de água e... E daí ele mandava ir buscar água num poço assim para fora. O pai mandou fazer um poço carregado de tijolo, né? Um dia ele achou mel, ele se enrolou tudo naquele mel e depois tinha uma folharada lá para os morros. Ele se enrolou nas folhas das árvores. Nas folhas das árvores. Daí, quando nós estávamos lá, ele dizia, só não facilite, que é perigoso o tigre vir aí. E foi lá tomar água e daí o leão ficou cuidando lá, ficou estranhando. Que bicho é esse? Nossa Senhora do Céu, nós saíamos em 100 por hora para dentro da... Então tem uma história que o meu pai contava e ele presenciou, né? Ele tinha 9 anos e o outro primo dele tinha 10. E esse primo dele, que é vivo até hoje, ele tinha uma ferida muito grande no pé e que não conseguiam cura, né? E ele, quando foi uma noite, ele sonhou com um padre vestido com a batina e esse padre disse, menino, a tua cura, teu remédio está bem pertinho. Vá lá na água do monge João Maria e pega aquela água e passa nessa ferida. Ele contou para a mãe dele disse, vai lá, convide o Walter, que era meu pai, né? Que é teu primo, e vão lá. Então a água do monge fica no morro ali, mas como era muito morro, o que eles fizeram? Eles não foram até na água. Embaixo lá, pegaram o barro, né? E o menino passou na perna aquele barro e pegou um punhado do barro e trouxe para a mãe. A mãe fez um emplasto com pano e tudo e colocou naquela ferida. Segundo o meu pai, que com 3 dias a ferida já estava seca. E com 1 mês não existia nem cicatriz, até hoje não existe cicatriz. Então, é um dos milagres que é considerado, né, pelo monge, que hoje o monge ele não é visto pela igreja como um santo, né, mas é o santo dos caboclos. Os antigos achavam que ele era um profeta, mas sei lá o que ele era, né? Porque tudo que ele falava, que eles contavam, está acontecendo, né? Ele dizia que havia uma doença, uma peste no povo, dizia assim, que o povo ia se acudir com um pedaço de roupa, só que ele dizia assim que ia ter tanto modelo de roupa que ia precisar de se acudir com um pedaço da roupa. E quer dizer, é isso aí que está se acudindo, né? Tem que pôr a máscara, né? Porque senão... A Serra da Boa Esperança era como dizia o monge, que quem morasse aqui ou vivesse aqui era como se estivesse no bucho de um boi gordo. Então esse bucho do boi gordo, segundo os caboclos, segundo nossos pensamentos, seria que não teríamos tristeza, nem doença, nem enfim, iríamos viver uma vida tranquila de caboclos, né? Aqui na serra, enquanto você estiver aqui comendo com uma colher só, vocês estão no bucho do boi gordo. Mas vai chegar um ponto que aqui vai ser povoado por gente de fora, gente estranha. E vai ficar aí esse lugar que agora todo mundo cria gado, cria tudo sorto aí, vai ficar tipo de uma teia de aranha. Cada quarto tem o seu pedaço lá e meteu um arame lá e não tem quem. Ele falava muito na rede elétrica, na cerca de arame. Por causa que quando nós se criamos não existia cerca, não existia esses fios de luz e não existia asfalto, né? Era tudo livre, tudo livre. Daí ele sempre falava, né, para os nossos pais, para os nossos avós, que ia chegar um tempo que ia virar numa tela o mundo. E nós já estamos na tela.
Porque para tu lá só é fio. E esses instrumentos, tudo que passa, esse conto, tudo essa coisa errada que está acontecendo, tudo ele falava. Eles diziam que ele achavam que ele era um homem estudado, mas não. Então a história do monge é uma história muito, assim, se você parar para pensar, muito linda, né? Porque ele deixou um legado nessa nossa comunidade que até hoje é seguido, né? Pelos mais velhos e também pelos novos, né? De curas, de aconselhamento, enfim, das águas benzidas, né? Aqui é onde ele posava, logo ali tinha um olho de água. E onde ele andou, ele deixava uma água benzida em todo lugar. Meu irmão viajava, assim, porque ele tinha serraria, tudo. Em todo lugar que eles iam, tinha esse olho d'água, que se dizia olho d'água, esse pocinho da benzido de São João Maria com a cruz. Né? Então esse monge, daí quando a última vez que esse monge passou aqui, ele subiu no morro lá para achar água. Então ele reuniu o povo, chegou e disse, ó, gente, é a minha última vez que eu passo aqui, eu não vou mais passar. E daí todo mundo naquele boato, mas por quê? Porque então amanhã, às 6 horas da manhã, eu quero reunir 5 homens que vai me acompanhar, porque eu vou deixar uma água benzida na comunidade. E acompanhou ali aqueles 5 homens e pegaram. Então você sabe que a água sempre, você vai achar água, não é lá em cima do morro. Dificilmente vai ter uma água lá em cima do morro, sempre é embaixo. E ele foi dizendo assim, daí teve até um bisavô do meu pai, disse, meu homem tá ficando louco. Nós conhecemos o terreno, conhecemos todo o terreno aí, não existe água lá. Mas vamos acompanhar, né? E foram fazendo a picada. Chegaram lá numa pedra, ele disse, aqui a água. Se olharam tudo, mas da onde a água? Não existe água aí. Ele disse, falou pelo nome de um deles ali. Pega esse facão e cavoquei nessa pedra. Diz que ele só deu duas cavocadas, jorou a água, coisa mais linda do mundo embaixo daquela pedra. E ali ficou a água da comunidade. Então vocês imaginem, gente, eu até me emociono assim, né? Ele dizia que o povo tinha que zelar da água, né? Porque ia chegar um tempo que não ia ter água. Esse ano foi o ano que quase que não teve água, né? Que eu mesma aqui tinha que estar catando as gotinhas de água na torneira. O João Maria, o meu avô prosseava com ele, né? Ele não posava nas casas, ele posava fora. Daí o meu avô perguntou, mas seu João, o senhor não tem medo de tigre aí? Tem tigre aí, tem um que vem fazer rastro aí bem pertinho das casas aí. Daí ele disse, não, eles comigo eles não se envolvem. Tinha bugre naquele tempo, e os bugres nunca lhe pularam. Diz, não, eu proseio com eles e eles não bicho nenhum se invoca comigo. E a gente queria ver ele, né? Nós não existia ainda nessa época. Eu acho que nem o Luiz não existia, né? Quando o profeta veio, você não existia. Eu? É. Não. A fé no monge, em São João Maria, ela passa de geração em geração e ela continua assim, sendo muito forte. São raras, ou eu posso dizer assim, que praticamente todas as casas que a gente chega, durante as conversas que a gente faz, logo essas pessoas que a gente está visitando, elas vão lá no seu quarto e trazem, né, uma imagem de São João Maria. Só que ele disse, você a repare bem do jeito que eu caminho. Que vai vir gente dizendo que sou eu e não é. Eu sou eu, veja o tipo que eu caminho, o tipo que eu sou, e daí você por isso você sabe. Você tem que ter aquilo necessário para você viver, mas não queira acumular pensando lá na frente, porque você não vai levar nada, né? E você acha que o povo ia ouvir o monge se ele passasse por aqui? Alguns sim, alguns não, né? Eu acho assim que uma porcentagem bem pequena eu ouvia, a maioria eu ia dizer, é um louco que está passando aí, né? Muita gente diz pra gente que ele era um mendigo. Pois é. Muita gente me diz pra mim, mas você acredita no João Maria de Agostinho? Mas aquele era um mendigo, andava mendigando, mentindo que era profeta de Deus. Tem gente que diz assim pra gente.
Só que eu fico quieta, né? Tipo, deixa que seja, tá? Vamos ver. Onde é que vai estar a verdade, né? Porque a verdade sempre aparece. A senhora é devota. Eu confio que a minha mãe dizia que ele tinha poder de acudir a gente das coisas. Eu acho que daí a gente vai naquilo que a mãe da gente dizia. Né? Os caboclos, quando foram encurralados, lembraram da conversa do monge João Maria, que sempre dizia que quem viesse para a Serra da Boa Esperança estava salvo da guerra, enfim, das doenças e das pestes. Né? E eles vindo para cá, alguns conseguiram chegar, alguns não conseguiram. Né? Mas eles tinham tudo, eles tinham uma confiança na ajuda que São João Maria não deixava, aquele que não queria morrer, né? Que não gritavam, que quando vinha o perigo por lá deles, que eles diziam, vai São João Maria. E por ali ia, né? Daí sei que foi assim a luta deles, né? Com tenteza, falava o monge, não é coisa que sempre dura. Tem que ficar prevenido, pois tudo pode mudar. Vocês sabem que vivemos num mundão que nunca para de girar. Para fora desse lugar, num mundo que vocês não conhecem, tem muita coisa que castiga, mas que vara de marmelo. Essa machuca a carne, as outras a alma enfraquece. Quando o monge se ia, logo se esquecia a prosa que nós não gostávamos, nem ficava matutando, e a vida ia levando. Agora eu já não sei se nós levava a vida ou a vida levava nós. Do Leodato, do Adeodato, já ouviram alguma coisa? Eu não me lembro. Dos jagunços? Não. Ah, do jagunço? Do jagunço, sim. Ninguém tinha, assim, lembrança boa. Quem contava as histórias que passou por isso, só se via lágrimas. Vocês lembram do Adeodato? O pai de Leodato. Leodato, esse mesmo. E muito, eles falavam muito no Leodato. E quem que era esse Leodato? Esse Leodato era o jagunço, a cabeça do jagunço. Tipo líder, assim? Era o líder. Esse era o Carrasco, esse que eu falei que degolava as pessoas. Esse Leodato. Ele era o chefe do bando. Assim. Daí o tarde Leodato, que eles diziam, né? Desceu com 80 cavaleiros por lá, por uma estrada velha que era só estrada de tropa. E daí ele chegou e disse assim, eu vim para matar de criança para cima. Mas certo Deus olhou por eles, né? Ele disse que ele olhou para cima assim e disse, eu recebi nova ordem, vou matar só o comandante. Qual é o comandante de vocês aí que deu um passo para frente? Mas esse Leodato era que matava gente, matava os companheiros mesmo, matava criança, matava tudo, mandava um apanhava um para matar o outro, né? Nem os companheiros. Se qualquer coisa que ele não gostasse, ele mandava matar, né? E o Adeodato se criou com o meu avô aprendendo aqui como trabalhava no sítio, tocando gado e tudo. Daí ele era afilhado do meu avô, naquela época ele saiu. E como ele sabia que o padrinho tinha condições financeiras, ele veio abater aqui para levar para os redutos. Então. E daí queimaram a casa, a minha avó ficou em dieta, com 6 filhos, queimaram a casa, queimaram tudo, que ficou só o portão da propriedade da frente e foi o que sobrou da guerra. E o teu pai conta que morreu muita gente? Isso, que era gente morta de fazer, como eu estou contando, que eu disse, mas o que é que fazia os mortos, pai? Ele dizia assim, que podia enterrar seus parentes, enterrava. Dizia que não podia, empiavam tudo assim, chegava fogo. E morto era os soldados e os caboclos, todo mundo. Os soldados e caboclo. Meu Deus. O caboclo, o Leodato mandou matar rolos de caboclo. Meu Deus. Daí os soldados, era tudo eles, todos os caboclos, né?
Mas eu acho que é por causa que eles queriam roubar, eles eram tipo invasor. Sei que eles levavam, que nem esses do contestado mesmo. Levavam as vacas que tinham, que tinham do povo, eles matavam assim, carneavam e levavam. Iam levando e comiam aquilo na viagem deles. E era bastante gente, queriam que as outras pessoas fossem, que as famílias acompanhassem eles. Porque o Leodato queria que eles fossem lá para o acampamento dele lá. Porque disse que lá, quem estava lá estava salvo. Ele era do lado dos caboclos, mas não colaborava com os caboclos. Qualquer coisinha ele mandava matar. E por que será que ele fazia umas barbaridades dessas? Diz que era por bandido. Eu não sei, né? A gente não sabe, mas por o que eles falavam. Mas às vezes muita gente na sombra do Leodato também fazia as marmandadas e ficava que era o Leodato. A fama dele. E ele mesmo acho que quase não matava, mandava outro, e se o outro não fosse matar, ele matava aquele que ele mandava, né? Estavam governados por esse Leodato. Quando a pessoa não queria ir com eles, que eles ponhavam amarrado com as pernas. Isso eu ouvi meu pai falar. Uma perna para lá, outra para cá, os braços aqui. E daí degolavam. Pegavam assim, degolavam a pessoa. Diz que jogava toda. Era assim. Eles não... É tipo uma guerra, que passageira, assim, não sei por que aquilo. Que época que era mais ou menos? Eu não sei, a época ele não contava. Mas é mentira dele, eu acredito que não fosse, porque ele era daquele tempo, ele era homem já, familiado, né? Sim. E ele contava e chorava. A mãe torrando farinha assim no forno, e nós, criançada em roda, e ele contando o que eles passaram, né? Daí prenderam ele, o Leodato. Não sei se foi o governo que mandou prender, levaram para a penitenciária de Florianópolis. Daí lá, não sei se ele morreu por alguma coisa, ou eles que mataram. O Leodato foi se retirando dali de onde ele estava, né? E foi, e até que terminou. Daí aquela gente que estava junto com ele lá, queria ir junto, ele não aceitou. Ele saiu meio sozinho assim, né? O Leodato foi sozinho? Foi sozinho. É um homem porquelo, também Leodato, né? Mas era bandido que nossa. O pai dizia que no começo não era para matar ninguém, que era, sei lá o que eles faziam, né? Uma das coisas que eu aprendi, que a verdade é a primeira vítima da guerra. Existem muitas contradições, muitas coisas ainda a ser levantadas. A mentira sempre é descoberta. E a gente não. Se tu quer conquistar alguma coisa, você tem que conquistar com a verdade, não com a mentira. Tem que ser digno daquilo que vai conquistar, né? A história costuma julgar alguns dos nossos líderes, dos líderes do contestado. Mas vocês pensem, vocês se transfiram na alma e no coração, para a época em que eles lutaram, na época que eles viveram. Gente, eles tinham diante deles milhares de pessoas famintas, despojadas de seus bens, de suas esperanças. E por mais bem que eles estivessem preparados, a carga emocional deles jamais acompanharia todo o sentimento que eles recebiam, toda a carga de esperança que milhares de pessoas depositavam nos líderes. Eles não tinham estrutura. Por mais vontade que eles tivessem, eles não podiam responder às expectativas de tantas pessoas. Então, para se julgar um líder na época, eu acho que é humanamente impossível. Eu acho que nem Deus julga. Nem Deus julga. Porque Deus colocou eles num lugar para resolver um problema. Mas eles não tinham o poder em mãos para fazer isso. Então, é
complicado, porque esse povo foi, não porque ele quis, mas ele foi condicionado a se calar e aceitar. Primeiro porque resgatar a história é resgatar um trauma. Então o contestado ele não tem tanta força aqui. Porque ninguém quer se lembrar que faz parte de uma classe que sofreu, que foi violada e que perdeu. É muito mais fácil você defender o fazendeiro que estava cuidando do que era dele. Ou o governo que estava zelando pelo patrimônio. Porque eles venceram de certa forma. Mesmo que muitos soldados morreram por uma guerra que não era deles. Mesmo que muitas pessoas saíram de suas casas ainda jovens e vieram pra cá para tirar a vida de pessoas que eles nem conheciam e por algo que não era deles. Então, o governo foi legal? Em relação ao contestado? Em relação ao contestado. Na realidade, o que aconteceu poderia se dar de outro formato, né? Eu vejo que os historiadores falam do superdimensionamento da guerra. Então, assim, talvez não precisasse ter um conflito tão grande, né? Talvez se matou um passarinho com uma bala de canhão. Como que você enxerga o contestado 100 anos depois da guerra? Muito pouca coisa mudou, tá? Nós continuamos com pessoas lutando por terra, né? Que foi um dos motivos da guerra. A exemplo do passado, muitas pessoas passando necessidades. E da mesma forma que no governo anterior, há 100 anos atrás, o povo não foi ouvido, ele continua não sendo ouvido. Depois da guerra, você sabe que aonde passou a guerra nesse município, devassou com tudo e nunca mais foi dado nada de incentivo, tanto municipal como estadual, como federal, assim, para ajudar essa região lá. Então, essa guerra foi algo muito, digamos, profundo e arraigado aqui na comunidade caçadorense. E isso, historicamente, ainda se mantém. Hoje, passados tantos anos da ocorrência da guerra, andando pela região do contestado, a gente ainda sente a energia. A gente sente a energia por onde a gente passar. Porque é muito difícil você andar 1 quilômetro na região do contestado sem que naquele local não tenha sido derramado sangue. Acabou. O céu fechou, minhas vistas pretejou, desencantado voltará, irmão contra irmão, de faca furou, na vala foram parar. Quem tem mói, quem não mói também, assim todos vivem bem. Quem tem mói, quem não mói também, assim todos vivem bem. Minha alma e coração vos dou, pra juntos trazermos o amor. Assim, a violência, né, aqui em Caçador, quando eu vim para cá, eu senti que tem um grau aqui de agressividade muito grande, né? Tem um número de homicídios aqui, o número de lesões corporais, principalmente me causou espécie a quantidade de assassinatos aqui. E assim, os motivos são de ordem mais variada, só que são motivos que não, se há algum motivo para matar alguém, mas enfim, que eu não considero, mas são motivos de caráter muito simplório, às vezes por uma dívida de uma cerveja, às vezes por uma agressão verbal. Eu fui percebendo a temática da violência sexual contra criança e adolescente. Isso é bem profundo aqui na cidade. E eu posso dizer já nesses 4 anos, bem profundo na região do contestado. São histórias tristes e histórias que continuam acontecendo.
né? A gente percebe que não tem um quadro de uma leitura social, uma leitura preventiva, uma leitura séria sobre isso. Infelizmente, o que eu sinto, né, como alguém de fora, não nativo, é que existe um costume, é acostumável assim, né, as coisas acontecerem e passar de geração em geração. De vara criminal aqui, tá? Eu posso dizer, até pelo fato de a gente ter só uma vara criminal, é uma das mais pesadas do estado. Eu tenho 7.000 processos aqui, tá? Criminais, e assim, ó, em termos proporcionais de audiência de custódia, porque a audiência de custódia ela reflete o que entra de flagrante, de auto-prisão em flagrante. Ela é a segunda maior do estado, tá? Estou dizendo questão proporcional. Então, assim, como aqui é vara criminal, só tem uma aqui, então tudo que é crime aqui na Comarca de Caçador vem para essa vara criminal. Não tem outra aqui para dividir. Então, dentro do estado, tá, é a segunda comarca com maior volume de audiência de custódia, tá? Então, assim, isso aí reflete, né, o que é a violência aqui na Comarca de Caçador. Um dos quadros sérios que a gente percebeu, assim, que foi intrigando o Instituto Inspiração, nosso trabalho nas escolas, foi que depois de cada palestra, de cada roda de conversa com os alunos ou com os professores, vinham os relatos, né? E a dor é profunda, né? E relatos dizendo que, ó, eu sofri violência sexual, sofri abuso sexual, mas a minha mãe sofreu, minha avó sofreu, e muitas vezes as minhas irmãs pela mesma pessoa. E daí a gente pensa, não, mas isso era 50 anos atrás, 70 anos atrás, não, é hoje. Acontece. Quando nós iniciamos esse trabalho, parecia que era simples falar de prevenção. Mas em uma cidade como Caçador e na região, não é simples. Porque não se fala sobre isso, não se fala sobre violência, não se fala sobre abuso sexual, né? É um tabu e ao silêncio generalizado. A parte econômica também contribui bastante, até pelo formato aqui das atividades empresariais, econômicas da Comarca de Caçador, que quanto também na época do contestado havia muito o aspecto de extrativismo, e isso aí, pelo menos no meu modo de ver, não teve uma mudança ainda significativa aqui na nossa sociedade. Existe ainda esse aspecto de extrativismo, não há uma diversidade muito grande das atividades econômicas, e isso se reflete inclusive também numa massa aí de desassistidos, enfim, a um abismo socioeconômico muito grande, e isso redunda também em violência doméstica. E a violência sexual não tem tarja, não é da periferia. Acontece na cidade toda, né? Em todos os lugares, em todos os momentos. E uma surpresa grande, né? Porque como eu sou do interior de São Paulo e nosso contexto do Sudeste é bem diferente do Sul, foi uma surpresa muito grande encontrar esse alto índice de violência, né? Esse alto índice de preconceito, de resistência em relação ao outro, né? Uma sociedade bem fechada em relação ao acolhimento, em relação aos problemas sociais, né? Porque o pós-violência é trágico. Nós sabemos que o poder público não dá conta de atender as crianças que sofrem essa violência. Aqui eu tenho alguns dados aqui de outubro de 2019 até o final de junho de 2020. Tivemos aproximadamente 105 medidas protetivas. Então se dá uma média de 11 medidas protetivas ao mês. Pode parecer que não seja muito para uma comarca de aproximadamente 100 mil habitantes, só que na realidade a gente trabalha dentro de uma cifra que é oficial, que são aquelas pessoas, as mulheres que realmente nos procuram a delegacia de polícia para registrar ameaça ou lesão corporal, enfim, dentro do aspecto, perspectiva da Lei Maria da Penha. Mas obviamente tem uma cifra negra que possivelmente, e obviamente não é contada, porque são daquelas mulheres que têm um grande receio ainda de usar o sistema judicial para tentar a proteção em relação aos seus maridos, companheiros que fazem agressões ou ameaças. A violência do contestado com a violência do abuso sexual.
porque eles perderam sua dignidade, né? Eles foram invadidos. O abuso é a invasão. Pra mim tá ligado, não tem como. Quem passou na história da sua família por essa invasão e como se fosse cara, um resquício do mal, sei lá, não é do mal, mas seria mais... Fizeram isso comigo, eu posso fazer também, sabe? É uma autorização, entendeu? De eu falando, eu posso invadir o corpo, eu posso ensinar, ou eu posso proteger para que ninguém faça isso com a minha família. Vivemos aqui em conjunto. Não adianta só também você prender e colocar no presídio, porque a pessoa vai retornar. Então, assim, parece assim, uma ilusão, um sonho, uma fábula. Porque assim, você consegue retirar essas pessoas de uma maneira temporária, isolá-las. Só que elas não vão para outro mundo. Quando acabar a pena, ela acaba, a pena acaba. Tá? Essas mesmas pessoas vão retornar para a sociedade. Então a sociedade ela tem que assumir o papel dela também. Né? Eu digo a sociedade no sentido dos líderes aqui. Das pessoas que têm condições de mudar. As lideranças aqui, políticas aqui da sociedade. Né? Eu sei que já fazem, tá? Mas pode fazer mais, acredito eu, né? Para tentar reduzir, né, a violência aqui. Eu não estou falando de uma violência só de gênero, mas uma violência de uma maneira genérica. Né? Oportunidade, né? Enfim, cultura, conhecimento, entretenimento, né? Tentar investir na juventude, questão de educação, projeto, esporte. É muito dividido aqui. Não tem um grupo, assim, dificilmente se consegue perceber unidade nos trabalhos sociais, né? E como a cidade que tem esse alto índice de violência bom, nós entendíamos que deveria ter mais ações, deveria ter mais projetos em relação a isso. Nesse contexto, em 2016, nós criamos o Projeto Inspiração. O que seria esse projeto? Nas horas vagas, né, a gente falar sobre isso, falar sobre a prevenção à violência sexual. Nós começamos a fazer um trabalho de denúncia, fazer um trabalho de prevenção, também com os pais, entendendo que os pais eles são responsáveis por ter um lar seguro, por proporcionar para a criança crescer como criança, não crescer um mini adulto, e também com os estudantes, com as crianças e adolescentes, mostrando respeito ao corpo, mostrando o direito deles de falar não. Eu não sei quantas pessoas que o Inspiração conseguiu alcançar nesses 4 anos. Certamente milhares. Porém, eu fico pensando naquelas que a gente não conseguiu. Porque faltou uma porta aberta, faltou a gente poder falar sobre isso, não podia citar tal tema. O trabalho que foi realizado nos anos 90 e começo dos anos 2000, né, no começo desse século, ele foi um trabalho muito significativo e, eu diria assim, de transição. Né? Ele foi transição porque quando você não tem, você abre a picada. Foi assim com relação à Associação Maria Rosa, foi assim com relação, anterior a isso, com relação à reabertura do Centro de Direitos Humanos, que teve uma história bem significativa. A gente tinha atividades intensas todos os dias 10 de cada ano, de cada mês de dezembro. A gente tinha uma atividade intensa de publicidade do que são os direitos humanos, qual é o papel do cidadão no exercício da sua cidadania, e toda uma estrutura, digamos assim, de pensamento e de ação, né, rumo às políticas sociais que a gente estava dando origem, porque tudo era novo, né? A cruz maior que até hoje ainda persiste, né? A gente ter que contar muitas vezes com a boa vontade do governante. Essa parte é dramática, né? Ela segue sendo dramática. Enquanto a gente tiver, penso eu, pessoas apenas trabalhando porque tem vontade, porque tem conhecimento, porque tem engajamento, consciência e sensibilidade, nós caminhamos. Mas se tiver órgãos juntos, integrados, fazendo trabalho conjunto, trabalho de rede, né? Esse trabalho de rede que é um trabalho muito difícil de ser construído, você vai tendo um diferencial. Né?
No momento que você se engaja, você é sensível, né? No momento que a outra se engaja porque é vítima, daí é mais dela ainda, esse espaço, esse sentimento de pertença fica mais forte, né? Não existe um caminho alternativo. Se eu me posiciono numa sociedade altamente machista, preconceituosa e violenta, eu consigo colocar em movimento não somente aquilo que eu acredito, mais pessoas junto comigo. Agora, se eu me silencio, eu estou silenciando eu e mais 30 pessoas junto. Porque muitas vezes, aquilo que nós acreditamos vai entrar em movimento numa cidade e energeticamente com outras pessoas, a gente vai conseguir fazer acontecer alguma coisa. Essa leitura social de que é para os outros e não para nós, precisa ser quebrada. E nós somos responsáveis por isso. Nós educadores, nós pais de família, nós qualquer pessoa, qualquer cidadão, nós somos responsáveis por essa mudança, por essa quebra de paradigma. Como um pé de vento veio me avisar que o meu lamento vai se acabar. Com 3 reza forte ela levará minha angústia, o medo, paz ela trará. Ao luar o caboclo faz ervas e chás que um índio pai velho viu num sonho astral. A peçonha alheia ao juízo varei as visagens, rodei 3 galhos de espinheira, roda pra cozer. Vale São Sebastião, que na perseguição vê na luz do lampião, que em meio à escuridão alumia você. Anderere, anderere, anderere. Caboclo. Quando pergunta primeiro se a gente é caboclo, eu diria com certeza que eu não sou imigrante. Eu sou daqui, eu me criei aqui. Eu nasci em Santa Catarina e os caboclos, mais do que qualquer coisa, os caboclos eram um povo mestiço, que aceitavam a mestiçagem e aceitavam tudo que chegava. E eu acho que esse é um pouco do nosso país, né? E esse eu acho que um dos maiores crimes que a gente comete, principalmente na região sul, né? Que é a gente se nega quanto sujeito brasileiro, a gente se nega quanto sujeito daqui. Eu nunca tinha me dado conta o quanto eu sempre fui protegida pelas professoras. Sempre eu fui protegida pelas minhas professoras em todo o tempo de escola. E nenhum motivo outro que não fosse por eu ser uma das únicas pessoas não cabocla de pele, visivelmente dentro da sala de aula. E isso me deu muitos privilégios em situações em que outras pessoas foram prejudicadas, foram chamadas e eu fui acobertada e fui protegida. E isso é muito cruel, assim, porque eu passei a minha vida sem me dar conta disso. E se a gente não para, e se a gente não pensa, e se a gente não repensa, e não volta, e não analisa de longe um pouco as situações que a gente vivencia, a gente alimenta essa coisa de que não, a gente é melhor, a gente não foi porque eu fui bem, é porque eu isso, porque eu aquilo. E a gente acaba alimentando isso. Isso é muito ruim. Enquanto povo caboclo, do que deveria ser a identidade cabocla, que é o que a gente vem se questionando há muito tempo, para mim perpassa essa questão de cor de pele. Talvez seja cultura, mas principalmente seja a busca, sabe? Busca por encontrar algo, por se encontrar enquanto personagem nessa história. Aonde que mora o caboclo? Pois olha, sei lá, eu acho que o caboclo é, sei lá, gente que lida, né, tipo assim. Sim. Quem que era os caboclos? Tipo, aqueles que trabalhavam mais, que tipo, tinham lavoura, plantavam cana, arroz.
feijão, essas coisas, eu acho que era. Uhum. E será que vocês são caboclo? Eu, por minha parte, eu acho que sou, né? É? Bastante. Não sabe? Não. Eu sou. E o que vocês acham que é ser caboclo? Caboclo é enfrentar a luta, né? Enfrentar o dia a dia, né? Esse é ser caboclo, né? Não ter medo de você chegar o dia da sua luta, você enfrentar todo dia, né? Aprendi bem cedo que a luta e o povo organizado consegue mudar o rumo da história. Os meus pais são agricultores, são filhos de agricultores, mas todos os meus avós eram arrendatários de terra, eram desterrados. Então, tipo, a conquista da terra, da gente se organizando, ela dá fruto. Porque, e se meus pais não tivessem decidido ter essa luta, possivelmente hoje a gente seria mais pessoas nas periferias urbanas, né? Porque a terra, ela garante que a gente nunca tenha que se submeter a determinadas condições. Que quando você não tem, e aí se você é um trabalhador urbano, você se sujeita a muita exploração, né? Para poder comer, para poder viver. E a terra, mesmo que as coisas sejam difíceis, você não tem que se submeter a algumas explorações para poder sobreviver. E é por isso que a terra precisa ser tirada dos pobres. E é por isso que os pobres foram tirados das terras, né? Para que eles aceitem a submissão do capital, para que eles aceitem vender sua força de trabalho para enriquecer meia dúzia. O MST é como se fosse a aglomeração de todos os povos desterrados dos sertões do Brasil, né? Que isso não foi só aqui no Contestado, né? Isso foi no Brasil inteiro, que em algum momento as pessoas foram arrancadas da terra e em outro momento elas se uniram para lutar pela terra de volta, né? E acho que é uma continuidade, né? Na última semana do Contestado, nós envolvemos mais de 1.500 crianças. Então, essa parceria com escolas, professores, gestores, administração municipal e comunidade, ela é muito forte. E está aí esse resultado positivo que a gente soma. As nossas crianças, os nossos professores, eles fazem trabalhos maravilhosos. Nós recuperamos, através desses eventos, uma autoestima do povo lebon-regense. O povo de Lebon-Regis não tem vergonha de dizer que acabou. O povo já está mais interessado, já está sabendo mais. Porque é aquela história que eu digo, nós vivíamos na região do Contestado e não conhecíamos a história. E eu sou eu falo por mim, né? Eu também. Eu fui conhecer a história depois que eu me envolvi lá, depois que eu vi. Aí que eu comecei a ver como é que a coisa andava, né? Mas senão, porque era uma coisa escondida, uma coisa que não abria um leque, né? Mas hoje o povo está mais participando, né? Por exemplo, envolveram bastante as escolas, isso é muito importante, né? Que envolver no currículo escolar a história, porque nós estudamos história lá de outros estados e a nossa fica aqui, né? A gente se espelha, eu pelo menos me espelho muito na ideologia de vida, né? Tanto dos caboclos quanto dos povos Guarani, né? Na questão da visão de mundo, né? Então eu me considero aqui e eu me considero um caboclo, né? Estando aqui. Assim, eu nasci longe daqui, então, mas aqui eu me considero um caboclo porque eu não tenho terra e vivo em busca disso, né? Só disso, não de outras coisas. É só de ter a terra e a floresta. Como você enxerga o futuro através de todos esses movimentos que a gente vem fazendo? Esses movimentos, eles estão desmistificando isso, né? A gente está conseguindo romper algumas barreiras. Evidentemente que nós não vamos romper todas, né? Mas ela já melhorou bastante. Eu acho que esses eventos aí, eles contribuem muito, né, no crescimento pessoal. Eu digo que daqui 5, 10 anos, de repente, muda a situação. O jovem já pode ficar aí. Por exemplo, eu tenho um lá. Ele é um dos incentivadores que nós faça aquilo ali para que venha o povo, para que consiga ter um dinheirinho, para que ele consiga ficar ali, né? Então,
é o que a gente tenta fazer e o que eu acho que pode melhorar um pouquinho é as atrações turísticas, porque nós temos aí belos lugares aí do Contestado, né? Vocês gostam de morar aqui? Sim. Bastante? Uhum. O que vocês mais gostam daqui? Que vocês acham que se vocês fossem para outro lugar não ia ter? Ah, tipo, a gente sair pro mato, caminhar, né? Cuidar dos bichinhos. É. Os gansos também, tem os gansos ali. Eles vêm de lá pra Ibirita. Vou lá pra casinha de vocês que eu vou pegar vocês. E eles vão? Vão lá, eu pego os dois, sabe, e fecha. E eles conversam com o senhor? Se o senhor bater papo com eles respondem. Eu fico quieto, não. Fico bem quietinho. De manhã, cedo. Porque os dois gansos vão lá no açúcar, daqui a pouco eles vêm de lá. Eu pego o potinho deles, põe a criança, vem comer aqui. E eles não. Eles vêm, comem ali e saem. Eu vou lá fora, vou levar as vacas no pasto, daí depois eu venho, trato pras galinhas, pra porca. Uhum. Cuida tira pasto para vaca, cata ovo de galinha. E o caboclo tinha muito conhecimento de território e sabia, né, como se organizar dentro disso. E por esse conhecimento de território que os redutos sobreviveram tanto tempo, né? Porque eles sabiam viver nesse lugar. Se eles eram tirados daqui, eles conseguiam ir ali, conseguir se alimentar e conseguir seguir vivendo. E esses conhecimentos desse território, né, com essa negação da cultura, foram negados. E hoje, para a gente ter acesso, para a gente fazer esse resgate, é muito difícil. Assim, bem... Quem eram caboclos? Fanáticos? Eram fanáticos pela floresta, né? Eles não aceitavam hipótese alguma desmatar a floresta. Talvez o que nos falte como pessoas para defender nosso território, para buscar um mundo mais justo, seja um pouco de fanatismo. O povo caboclo entendia que tudo na natureza é cíclico. Tem um ciclo. O pinhão tem um ciclo para começar, para amadurecer, para debulhar e para cair. Então, se você parar e voltar no Monte João Maria, você vê. Ele sempre dizia, gente, tem a tua lavourinha, tem as tuas coisas crioulas, plante isso, plante aquilo, isso aqui é bom. Ele ensinava, planta essa erva, que isso é bom para isso é bom para aquilo. Isso, nessa área, durante o verão, a gente produziu umas 7 variedades de feijão. Teria que até nem lembro todas agora de cabeça. Arroz, pipoca branca, pipoca roxa e amendoim, né? Que são coisas que é a nossa renda, né? A gente comercializa esses produtos. Aí plantou também pimentas, né? Que a gente faz molho de pimenta. Mandioca para o consumo, batatinha para o consumo, cebola, alho. Bom, basicamente tudo que a gente consome, né? A gente compra bem pouca coisa de fora. Aí no inverno agora deixa coberta com aveia. E nas beiras as linhas de árvores, né? Essa linha aqui do meio são oliveiras, que já tem experiência aqui na região, tem funcionado muito bem. E aí tem também os guabiju que a gente plantou, que são nativas, né? Que não se encontra mais nos matos aí, mas é uma frutífera nativa. A goiaba serrana, que ainda se encontra alguns pés por aí, mas assim, é difícil produzindo. Então a gente está tentando revitalizar elas e também incorporar nessa área. Tem bastante mudinha aí. Os povos das florestas viviam aqui, viviam de agroflorestas, viviam nas matas. E de alguma forma eles sabiam como manejar isso para viver. E é muito possível, assim. O meu pai planta cana e faz cachaça aqui há, acho, uns 16 anos. E todo mundo sempre disse que não, que plantar cana aqui nunca ia dar.
sim, no inverno ela seca, então ele tem que colher ela e colhendo, quando deu a geada, colher e fazer a cachaça dentro desse período de inverno. E a agrofloresta é quem pensa em cultivar a agrofloresta em torno da casa, quer viver na floresta, né? Quer virar um povo da floresta, quer plantar o que precisa. E o povo caboclo, do que a gente conhece, conversa com as pessoas, eles viviam do entorno da sua casa e da floresta mesmo, né? Conhecendo. E eu acho que esses conhecimentos, né? A agrofloresta é a forma que nós, já com a nossa cultura capitalista, temos tentado assim, retomar um processo de vida mais orgânico, né? Com mais harmonia no ambiente, assim. Olhando para o nosso ambiente, eu acho que essa é a nossa principal dificuldade e que os povos da floresta sempre fizeram, é olhar para o ambiente que a gente vive. Porque o povo que chegou aqui, né, e que foi dizimando com os povos que aqui viviam, eles vieram e ninguém olhou para como que as pessoas viviam aqui, como que sobreviviam e como que manejavam esse ambiente. Destruíram tudo e aí depois começaram a implantar um modelo que não é condizente com a nossa mata, que não é condizente com o nosso clima. O que tu precisa saber para trabalhar com a agrofloresta, aqui em Santa Catarina, por exemplo, ninguém sabe, né? Que era justamente a questão do caboclo, né, que foi exterminado, que vivia da floresta, e hoje as pessoas só sabem fazer lavoura, só sabem plantar dentro do modelo convencional, né? Então, o que dificulta pra gente é isso, é uma experiência nova, né? Então eu acho que falta muito estudo dentro da nossa região e entender que vai ser outro processo, né? Vai ser dentro do tempo do inverno. Então tu tem que ir passo a passo, né? Conforme no ritmo da natureza mesmo. É o tempo que as árvores demorarem para crescer, é o tempo que nós vamos demorar para se adaptar, né? Para criar, né, esse novo sistema, porque não é nem adaptar, porque a gente não tem nem referência assim sobre um processo para a região, né? E aí a gente percebe aqui, por exemplo, essa área aqui que é limpa e que não tem árvores. Aqui a geada é muito forte. Por quê? Porque foi tirado todas as árvores que tinham ali, que seguravam o vento. E aí, o que mais queima as bananeiras, às vezes não é nem a geada que vem aqui, mas é o vento que vem gelado e que vai cortando as bananeiras, porque não tem nada. Então, quando a gente começa a implementar, a gente começa a perceber essas coisas. Ali dentro do mato, ali perto do rio, do açude que tem aqui, que tem umidade, não dá. Eu tenho uma jabuticaba plantada ali, não cobri até agora, e ela não secou, ela não está sofrendo os impactos, porque no meio da floresta o clima é outro, né? Todo mundo que vem aqui, ou é um comentário ou é outro, né? Meu Deus, que relaxamento esse mato todo, ou meu Deus, que capricho toda essa cobertura. Mas é o extremo, né? Porque a galera, assim, da região, da família mesmo aqui, no início, quando via as hortas, assim, se apavorava, né? Vocês não vão colher nada no meio desses matos e não sei o quê. E até foi engraçado, porque esse ano deu a seca, né? E todo mundo planta amendoim e arroz para consumo. E eles não colheram nada, só os nossos deram, no meio da seca, assim. E todo mundo diz, não deu nada, não colhemos nada, mas olha, os nossos vieram. E assim, só pela cobertura de solo, o manejo, né? São essas questões, assim, que a gente tem que começar a observar mais o espaço que a gente vive e não copiar. Porque se a gente olhar para uma agrofloresta lá na Bahia e querer fazer aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que o agronegócio faz, não vai funcionar. Nossa área aqui mudou muito nos últimos 2 anos, assim, de quando a gente chegou aqui, na verdade fazem quase 4 anos que a gente começou a trabalhar aqui, mas no início era a horta normal, né? Estilo, né, enxada, terra limpa e tal. E hoje tu olha que não tinha gralha azul, não aparecia, vários passarinhos, assim, tipo aquele pica-pau da cabeça vermelha, assim, começaram agora todo dia, assim, cara, muitos, assim, muitos. Os pinheiros aqui tinham... Conta a história dos pinheiros aí, Fabiano.
As araucárias, quando a gente chegou aqui, só tinha uma araucária que era produtiva, que é aqui dentro do mato. E a gente saía nas fazendas aí longe, catar pinhão, porque não tinha. 22 anos atrás, né? 23. É. 97. E hoje a gente tá com... Era 36, né? Agora é 35, porque uma tombou. 87. que estão produzindo. Mas tem muita araucária, assim, e que a gente não plantou nenhuma, elas só foram manejadas. Aqui, da frente da casa ali, foi limpado em volta para priorizar delas começar a pegar sol mais cedo, né? E aí elas vieram mais rápido. E só ali na frente de casa hoje tem umas 11 que produzem. Esperança. Esperança não é sobre esperar, é sobre saber se organizar para que algo aconteça. Acima de todas as coisas, precisamos urgentemente de novas narrativas, novas formas de olhar e perceber o nosso entorno, reconhecer o esquecimento que paira sobre a terra e as vidas que estão na região do meio-oeste catarinense e resistir. Resistir como uma araucária. Entender que esse esquecimento não é algo invisível nem imóvel e que esperar por dias melhores é, sem dúvida, abrir picada para as delicadezas de assuntos que vão sendo soterrados ao longo do tempo. Onde estão os povos originários da região do contestado? Precisamos incluir o colorismo ou a pigmentocracia nas nossas discussões regionais. Precisamos admitir que ser caboclo perpassa a questão da cor da pele, mas a estrutura do nosso país está construída em cima de corpos não brancos, e isso acarreta uma leitura social sobre o pigmento de pele de cada sujeito, que caracteriza esses corpos como pertencentes ou não a certos espaços. Só há história onde há tempo problematizado e não pré-dado. A inflexibilidade do futuro é a negação da história. É preciso entender a identidade de cada ser a partir das potências dessa pessoa e utilizar nossas diferenças como ferramentas de criatividade para agir sobre aquilo que nos separa e mirar uma terceira margem do rio. Um terceiro lugar, menos fuzilado pelos recortes históricos apenas engolidos por nós, sem apetite, sem gosto e sem paladar. Precisamos de alimento sovado, fresco, sem veneno. Se abastecer de conhecimento é dar alimento para o nosso corpo físico, político e humano. Quem consegue gerar e registrar a memória? Desde que as mesmas começaram a ser guardadas, publicadas e repassadas, quem? Quem consegue gerar e registrar a memória? Que valor tem a palavra vinda através da oralidade fora dos papéis timbrados? Qual recorte da história fez cair-nos em tamanho abismo social? Jogo interrogações ao alto, deixo cada pergunta em suspensão. Caminho construindo pontes, atravesso as águas em silêncio, sabendo que a morte se banha no rio do peixe. Costume antigo, cantarolo toda vez que meu corpo dá sinais de arrepio. É dito que se tem coisa da qual a morte passa longe, é da cantoria. Entre a matraca e a ladainha, vida longa ao contestado. Mas o homem, o que você está fazendo aí, mãe? Prestando bem atenção na conversa. Ele quer participar também, né? Não, você não é aqui.
E olha que ele fica te encarando. Vem aqui, vem. Morangão. Vem cá. Vem cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Vem aqui. Fica aí. Boa tarde. Lá pra mexer. Ô, Júnior! E eles sabiam de tudo isso que nós não sabíamos, né? Que eles não sabiam. Claro, né? claro. Fala, mulher, você é tão faladeira, não pode falar nada. Fica com vergonha. Você não barra uma casa, você não lava uma roupa, não é isso? Fala lá pra eles. Senão você vai ficar que você não sabe fazer nada. Ah, eu sei. Então, Que tanto que você sabe? Eu sei variar a casa, sei lavar louça, sei lavar roupa. Fazer almoço? Você já lava roupa? Ah, com 12 anos, o tamanho tá mais alto que eu. E é... Lang, 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 lang. E saíram correndo pra ir lá pegar aqueles do... Daí o tigre falou bem assim. Daí o tigre era troncho de burro, né? Ele perguntou, você quer morrer no fogo ou na água? Daí o sapo, eu quero morrer no fogo que não sofre tanto que nem na água. Na água você se bate, morre afogado e demora muito. Daí o tigre burro falou, não, você vai pra água. E jogou, ele pegou uma perninha na água, mas era bem isso que eu queria, saiu nadando.